Vou compartilhar a minha tela inteira. Então, está todo mundo vendo a minha tela inteira. E está aqui o processamento digital de imagens. Então, vamos lá, meus 2 melhores alunos da turma que compareceram na aula de hoje. Então, o nosso curso vai ser sobre processamento digital de imagens. Para quem não sabe, existe uma briga entre os autores se o processamento de imagens, digital de imagens faz parte da computação gráfica ou se é a computação gráfica que faz parte do processamento digital de imagens. Tanto faz, né? Eu acredito que PDI faz parte da computação gráfica. Eu acho que é um conceito mais amplo quando a gente bota ele lá dentro de computação gráfica. Então, a gente vai falar de imagem digital, dos sistemas de processamento, quais são os elementos de percepção visual, vamos falar bastante de cor, sistemas de cores, vamos trabalhar com amostragem e quantização, e, se der tempo, a gente vai fazer transformada de Fourier e reconhecimento de padrões, utilizando TensorFlow, OpenCV, reconhecimento de objeto, mas se der tempo. Então, basicamente, o que a gente vai ver no nosso curso é as técnicas de modificação de escalas de cinza. A gente vai ver 3 algoritmos, provavelmente uma das primeiras coisas que a gente vai fazer. Na verdade, não, a gente vai fazer o espelhamento primeiro. Então, depois eu falar da escala de cinza, porque a gente já começa a falar dos canais de cores, fica mais fácil. Vamos usar técnicas de modificação por histograma. Então, o histograma é um negócio muito legal, a gente pega os canais de cores e vê onde estão as maiores ocorrências, e a gente consegue suavizar essas cores. Então, dá uma melhorada fantástica na imagem. Vou mostrar para vocês algumas operações aritméticas em imagem. Por exemplo, a gente consegue pegar uma informação, um texto, e colocar esse texto junto com uma cor. Porque os pixels, né, que compõem a imagem, eles são formados por 3 canais. Cada canal desse tem um valor que vai de 0 a 256. Então, a combinação deles juntos dão milhões de valores. Se eu alterar um valor, lembrando que um caractere ele também vai de 0 a 256, se eu colocar um valor 256 num domínio de milhões, não vai fazer nem diferença para a cor. Então, você não percebe essa informação dentro da imagem. Então, a gente consegue colocar um texto inteiro numa imagem, você olha a imagem, não tem problema nenhum nela. Então, os terroristas, por exemplo, eles usam esse tipo de algoritmo para mandar mensagem de uma célula para outra. Então, eles mandam uma foto. Dentro da foto, se consegue extrair a mensagem. Isso é muito legal. Assim, não o uso, né, para terrorismo, mas colocar o texto dentro da imagem. A gente vai ver muito sobre suavização de imagem, aguçamento de bordas, que é um dos grandes problemas para reconhecimento de imagem, que a maioria dos algoritmos eles partem do reconhecimento das bordas, para depois tentar segmentar o que a imagem está mostrando. Então, partindo desse conceito, a gente vai ver segmentação, vamos ver classificação, filtragem, pseudocoloração, vamos fazer restauração de foto, então a gente vai pegar uma foto cheia de ruído, e vamos tentar tirar o ruído dessas fotos. Vamos fazer a classificação, né, que eu já tinha falado antes, e algumas operações com imagens. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Então, processamento digital de imagem entende-se a manipulação de uma imagem por computador, de modo que a entrada e a saída do processo sejam imagens. E isso só foi possível a partir do momento que a gente conseguiu trazer imagem para dentro da computação. Né, que antigamente não tinha. Então, por isso que ele é um processamento digital. A gente está falando de imagens digitais. Beleza. Aqui está como é que funciona um sistema de processamento digital de imagem. Então, ele adquire a imagem, faz um pré-processamento, depois ele segmenta as partes de interesse da imagem, tenta achar uma representação ou uma descrição para esse segmento, e depois ele consegue fazer reconhecimento e interpretação a partir desses segmentos. Tudo isso associado a uma base de conhecimentos para tentar identificar o que a imagem está dizendo. Tá? Então, esse diagrama de blocos aqui que eu mostrei para vocês é um diagrama bem simples. Tá? Se a gente for detalhar, vocês vão ver que tem muito mais coisa acontecendo por trás, mas é só para ter uma ideia geral.
que hoje é a primeira aula, não vou matar vocês também com muito detalhe. Então, hoje vai ser bem superficial. Então, o que que é? Basicamente, a gente vai melhorar as informações da imagem para a interpretação humana, então isso é muito importante, e torná-la mais ajustável para a percepção de uma máquina. Então, a gente melhora para o nosso olho, né, para o nosso entendimento, mas a gente também consegue alterar ela de maneira que fica mais fácil para uma máquina reconhecer os seus padrões, reconhecer as mensagens, as informações que estão contidas nessa imagem. Lembrando que uma imagem vale por 1000 palavras, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Ó. Vamos pegar o melhoramento das extremidades. Então, essa aqui é uma técnica chamada sharpening. Então, na esquerda, quem tiver celular provavelmente não vai ver diferença, porque a imagem fica pequenininha, mas quem estiver usando o computador vai perceber que a imagem da esquerda, a imagem A, ela está um pouquinho embaçada, meio fora de foco, e a gente aplicando esse algoritmo, eu consegui realçar as bordas de cada segmento, né, que o processamento descobriu, e a imagem ficou bem mais nítida. Um outro exemplo aqui é a remoção de ruídos. Ó. Então, a gente tem aqui na foto da esquerda, cheio de pontinhos pretos e brancos. Esse tipo de ruído, ele tem um nome, né, dentro do processamento digital de imagens, que é o sal e pimenta, ou salt and pepper, em inglês. Porque ele parece sal e pimenta do reino, né? Então, o pontinho preto seria pimenta, o pontinho branco seria o sal. Então, é como se você pegasse uma imagem e jogasse sal e pimenta em cima dela. E a gente tem alguns algoritmos que a gente consegue remover um pouco desses ruídos. Você pode observar aí na foto B, que deu para remover bastante ruído. Então, o que consiste essa técnica? Basicamente, a gente pega um pixel, um pontinho da imagem e analisa os seus vizinhos. Então, a partir da análise dos vizinhos, a gente tira uma média da cor dos vizinhos e aplica nesse pixel que a gente está analisando. Então, ó, a gente está aqui, vamos pegar a janela. A janela ela é toda branca. Se tem pontinhos pretos, eu sei que esse pontinho preto provavelmente não é daí, porque os vizinhos todos são brancos. Então, a gente vai trocar esse preto por um branco. Então, a gente consegue observar uma melhoria aqui. E como a gente faz por média, então quando vai chegando perto da borda e vai mudando de cor, a média também vai mudando. Então a gente consegue alterar sem danificar a informação que a imagem está trazendo para a gente. Então, principais aplicações, né? Retificação, restauração de imagens, igual a gente acabou de ver. O realçamento de imagens, a gente consegue melhorar, né, a visualização. Classificação. Então, o que a gente tem mais usado ultimamente em processamento digital de imagens é a classificação, é fazer com que o computador entenda o que aquela imagem representa, quais são os objetos que ele consegue identificar dentro dessa imagem. E a gente tem também essa combinação de dados, que são os procedimentos utilizados para combinar dados da imagem referente a uma certa área geográfica ou um conjunto de dados referenciados geograficamente para a mesma área. Então, a gente vai usar isso no seu TCC, Luan. Provavelmente a gente vai usar muito data merging lá, que é aquela sobreposição de camadas que eu estava te explicando. Beleza, continuando, na aula de hoje a gente vai ver só superficialmente, então não se preocupe com todos esses conceitos que eu estou falando, a gente vai ver depois, devagarzinho, cada um deles, vai ficar mais interessante. Então a gente vai começar falando do pixel, que é a menor, né, porção de uma imagem. Então, se a gente for quebrar a imagem em pedaços menores, a gente chega num pixel. Esse nome vem da palavra picture element, né? Então é uma abreviação das duas, ou uma junção das duas palavras, ficou sendo pixel. Eu acho em alguns livros eles usando o pixel como pel, mas assim, eu vou confessar que eu vi pouquíssimas vezes na literatura essa palavra pel. Então pixel é bem mais conhecido, tá? Então o pixel ele é o elemento básico de uma imagem. Toda imagem é formada por pixel. O pixel, então, a gente pode falar que é o menor ponto de uma imagem. A forma mais comum do pixel é uma forma retangular ou quadrada. Por quê? Porque é uma imagem digital.
Então, se você pegar o monitor e dar um zoom nele, você vai ver que ele é formado por quadradinhos ou retangulinhos. Então, esse cara é o pixel, é a menor porção de luz que eu consigo acender para formar uma imagem no monitor. Então, assim, eu nunca vi um pixel redondo. A gente sempre vai achar pixel retangular ou quadrado. Então, o seu monitor, quando você vai comprar um monitor, antigamente tinha muito isso, hoje eu quase não vejo. Você conseguia olhar qual que era o dot pitch, quer dizer, qual que é o menor ponto que ele consegue acender. Então, quanto menor esse ponto, melhor a imagem que você vai conseguir visualizar no seu monitor. Tá? Então, chama dot pitch. O pixel é também um elemento de dimensões finitas, quer dizer, né? Então ele tem medidas tanto na largura quanto na altura. Geralmente, né, a organização de uma imagem é feita sob a forma de uma matriz, quer dizer, eu vou ter linhas e colunas de pixels, né? Então vai ser uma matriz. E como o pixel é quadrado, a imagem acaba sendo quadrada também. Então tá aqui um exemplozinho. Peguei o Pikachu e quadriculei ele, né? Quer dizer, como se eu tivesse dado um zoom nos pixels dele, de maneira que cada pixel vai ter a sua cor já definida. Então, você pode pegar aqui o primeiro pixel da primeira linha, primeira coluna, ele vai ser um pixel branco ou transparente. E se a gente pegar aqui no bonezinho vermelho, a gente vai ter os pixels vermelhos. Meio óbvio isso, mas cada pixel tem a sua própria cor. Uma coisa interessante, ou um conceito importante, é que a gente trabalha muito com os vizinhos. Vocês vão ver que a maioria dos algoritmos a gente usa vizinhos. Então, eu peguei um zoom aqui do olho do Pikachu, para ficar mais fácil da gente ver como é que isso funciona. Então, eu peguei 3 pixels por 3 pixels. Então, uma subimagem da minha imagem, né? Uma imagem 3 por 3. Por que eu fiz isso? Porque eu quero analisar o pixel do meio, que seria o olhinho dele. Então, esse pixel do meio, ele tem vizinhos. Então, ele tem vizinhos de borda, quer dizer, são os vizinhos imediatamente acima, abaixo, à esquerda ou à direita. Quer dizer, uma das laterais do quadradinho do pixel vizinho, ele faz fronteira com a lateral do pixel que eu estou analisando. Então, esses são os pixels de borda. E são 4, né? Um para cima, um para baixo, um para a esquerda, um para a direita. Só que eu tenho outros 4 vizinhos, que são esses na diagonal. Então, eles são vizinhos de diagonais. Então, cada pixel, ele geralmente tem 8 vizinhos. 4 de borda e 4 diagonal. Por que geralmente? Porque, por exemplo, se eu pegar esse pixel aqui, ó, o primeiro da esquerda, da primeira linha da primeira coluna, a gente vai ver que ele não tem os vizinhos da esquerda e o de cima. Na verdade, até mais, ele não tem um da diagonal da esquerda, o da esquerda e o de cima, e o da diagonal da direita. Então tá faltando um monte de coisa aqui. Por quê? É porque ele está na borda da imagem. Eu só vou ter vizinhos a partir do momento que eu conseguir ter todos as fronteiras preenchidas com pixels. Beleza. Sobre pixels. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu vi que chegou mais gente. Carlos. É Carlos? Deixa eu ver o nome. Carlos Eduardo Ferreira. Também bem-vindo, Carlos. Obrigado pelo prestígio aí nessa aula de quarta-feira, cedo. Então vamos lá, vamos partir para a próxima, né? Tranquilo, Luan? Tranquilo, Priscila? Tranquilo, Carlos? Vocês já sabiam tudo de pixel, não sabia? Não. Não, mas foi tranquilo. Então a gente tem algumas propriedades, né? Uma delas é a distância, então a gente consegue medir de um ponto a outro, né? Usando distância euclidiana, que é o que a gente está acostumado, né? Então o nome é bonito, mas a gente já está acostumado a medir distâncias euclidianas dentro de gráficos, né? Então, vou passar batido nisso aqui, né? Passar por cima só, porque lembrando que é só uma aula de introdução, depois a gente vai ver com mais calma, com mais detalhe cada coisa dessa.
Aqui a gente está falando um pouquinho de região de interesse, então a gente vai pegar uma pequena porção da imagem para trabalhar só com ela. Então, até o próprio nome sugere, né, o que seja. Vou passar batido também. Aqui a gente consegue medir a distância entre dois pontos. Porque a imagem ela já tem essa característica de ser quadrada, então ela tem uma simetria. Então a gente consegue medir a distância entre um ponto e outro. Escalas de cinza. Então, uma imagem, uma imagem colorida, a gente pode converter ela numa imagem em escalas de cinza. A gente costuma falar preto e branco, mas não é, né? São escalas de cinza. Três algoritmos conhecidíssimos para fazer isso. O lightness, o método da média e o de luminosidade. Cada um aplica uma fórmula diferente para fazer essa escala de cinza. Então, ele vai pegar pixel por pixel, vai separar os três canais, quer dizer, cada pixel é composto por três canais. Então, ele vai separar cada um dos canais e vai aplicar essa fórmula. Isso pixel a pixel. Então, tudo que a gente for trabalhar agora nessa disciplina, a gente vai usar o Visual Studio, C#. Então, quem puder, instale para a próxima aula, que a gente já vai programar. Eu sugiro instalar o Visual Studio Community, que ele é o mais completo, né, mais fácil de trabalhar. Quem não tem um computador muito bom, porque é uma ferramenta pesada, não, vai ter que ser ele. Eu ia falar para instalar o Visual Studio Code, mas o Code não tem o que a gente precisa. Então, vai ter que ser o Visual Studio Community, tá? Se a máquina não rodar, paciência, vocês conseguem acompanhar pela aula aqui. Então, instala para a próxima aula, que a gente já vai fazer alguns algoritmos. Eu quero já começar a programar na próxima aula. Então, beleza. A gente vai... Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer vai ser essa escala de cinza. Então, vocês já podem ver aqui que eu já tenho a forma de cada um deles. A gente vai aplicar essa forma. Como a gente vai programar, o Visual Studio, C#, a maioria das linguagens que a gente usa para trabalhar com imagem, pode ser C++, Python, Java, não importa muito a linguagem. A maioria delas já tem as bibliotecas de manipulação de imagem otimizada. Então, qualquer coisa que a gente for programar não vai ser melhor do que essas bibliotecas que já tem pronta. Nem em qualidade, nem em velocidade. Não que a gente seja burro, mas é porque o curso é um curso muito rápido, é um curso de um semestre. Então, não dá para a gente aprofundar. Então, para poder chegar no nível dessas bibliotecas, a gente teria que investir bastante tempo, bastante estudo, para poder fazer essas otimizações, tanto em qualidade quanto em velocidade de processamento. Mas o que eu preciso passar para vocês é o conceito, como é que funcionam esses algoritmos. Então, não importa a otimização agora. Eu preciso que vocês entendam como é que esses algoritmos funcionam. Então, o nosso código vai ser muito simples, não vai ser nada complexo, tá? Então, o conhecimento que vocês já têm de programação vai ser mais do que suficiente. Então, a gente não vai abordar nada complexo demais. E a gente vai ser penalizado por o nosso algoritmo rodar muito devagar, porque a gente vai fazer pixel a pixel, a gente não vai usar nenhuma técnica de otimização. Então, a gente vai fazer pixel a pixel. Então, se a gente tem uma imagem de 100 por 100, por exemplo, vamos pegar 10 por 10, é mais fácil. Uma imagem de 10 por 10, ela vai ter 100 pixels. Então, a gente vai ter que trabalhar com 100 pixels. Tudo que a gente for fazer vai ser aplicado 100 vezes. E cada pixel a gente vai separar as 3 camadas de cor dele. Então, quer dizer, eu vou trabalhar com 300 informações. Então, realmente, o nosso algoritmo fica pesado, ele fica lento, mas nada que a gente vai conseguir perceber, que não vai ser um programa ruim, vai ser até legal. Vocês vão falar assim, nossa, que legal, como é que isso aqui funciona desse jeito? Mas não é rápido igual um CorelDRAW, um Photoshop, mas a gente vai fazer o nosso, né? A ideia é a gente fazer um mini Photoshop. Então, beleza, isso dito, vamos passar para frente. Atividades no Visual Studio, a gente vai implementar esses métodos, provavelmente na próxima aula ou na outra.
Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o sistema de cores. Então, existem vários sistemas de cores, o RGB, o YCBCR, CMY, HSV e o LEB. Tá? Cada um deles tem as suas características. Nós vamos trabalhar só com RGB nessa disciplina, porque a gente não vai ter tempo de ver todos. Por que o RGB? Porque é o sistema de cores que o nosso olho enxerga. Então, a gente tem um espectro, né, de luminosidade. Dentro desse espectro, a gente tem alguns canais que o nosso olho enxerga e, para trazer isso para o mundo da computação, a gente simplificou em 3 canais, é o RGB. A partir dele, eu consigo gerar todos os níveis de cor que o nosso olho consegue enxergar. Deixa eu entrar aqui Aqui. Vou colocar aqui um espectro de cores para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. Isso daqui. Por que não traz uma imagem bonitinha para mim assistir? Tá embaçado. O pessoal achou uma melhor. Podia ter procurado antes, né? Aqui, acho que aqui vai ser legal. Dá para ver mais ou menos. Gente, não só nega a imagem, não. Deixa eu ver ela. Aí, aqui. Então, olha só. A luz... Ixi, vou viajar na maionese agora. Vou falar umas coisas que talvez nem sejam 100% corretas. Mas a luz ela tem um problema muito sério. Alguns físicos famosos acreditavam que ela era uma onda. E outros acreditavam que ela era eram partículas. Por quê? Sempre que a gente fala de algum fenômeno natural, a gente consegue classificar ele ou em onda ou em partícula. O Isaac Newton, ele conseguiu fazer um experimento onde ele comprovou que a luz ela era em formato de ondas. Então tem um experimento dele famoso, usando água, que ele conseguiu provar essa teoria que a luz então ela poderia ser classificada como onda. Então, se ela é onda, ela tem frequência, né? Então, a gente pega o comprimento dessa onda, né? Mede esse comprimento e a gente tem todos os canais de cores possíveis. Então, a gente trabalha a luz como onda graças ao Isaac Newton. O problema é que todos os físicos achavam muito estranho a gente enxergar as coisas através dos fótons. Então, a luz, na verdade, é um raio de fótons, né? Um conjunto de fótons que sai de algum lugar e entra no nosso olho. Então, a gente enxerga esses fótons. E um fóton, ele é uma partícula. Então, como é que eu vou tratar a luz como onda se ela é composta por fóton, que é partícula? Então, isso ficou meio em suspenso por um tempo. Como a única pessoa que conseguiu provar que era onda foi o Isaac Newton, então o da partícula ficou por ser provada. Um cara famosíssimo que chama Albert Einstein, ele conseguiu fazer um experimento onde ele mostrava que a luz ela era partícula. Então, inclusive, se a gente procurar online aqui, a gente vai ver o aplicativo que ele usou. Então, dependendo da superfície que reflete esses fótons, ele conseguia medir essas partículas. Aí, o Isaac Newton ficou em descrédito, né? Mas não. O Einstein, ele fez melhor. Ele não só falou que a onda era partícula, mas ele não falou que ela era partícula, ele falou que ela também é partícula. Então, a luz é o único elemento da natureza que tem características de onda e de partícula. Então, ela tem essa binacionalidade, né? Então, ela pode ser considerada partícula e onda. Para o nosso curso, não me interessa muito, tá? Foi só mais uma curiosidade. Eu estava estudando esses dias, achei fantástico. O prêmio Nobel do Einstein, um dos, né, foi sobre esse experimento provando que a luz era
tinha esse comportamento duplo, né? Tanto de onda quanto de partícula. Então, beleza. O que se representa para a gente? Nada. Vamos falar aqui do espectro visível, né? Então, a luz, ela é uma radiação, porque ela irradia partículas, né? Essas partículas viajam em formato de onda, né? E se viaja em formato de onda, a gente consegue medir esse comprimento. Então, dependendo do tamanho do comprimento, o tipo de informação que ela está trazendo para a gente. O nosso olho, ele consegue enxergar dentro desse comprimento aqui, ó, de 400 até 700 e alguma coisa, 800 e alguma coisa micrômetros, né? Então, esse é o espectro visível. Abaixo disso, a gente tem o ultravioleta e à frente disso, a gente tem o infravermelho. Então, é muito importante perceber que quanto menor o comprimento de onda, mais azul a luz vai ficando. E quanto maior, mais vermelho. Então, quando vocês verem os astrônomos falarem assim, a estrela está a tantos milhões de quilômetros, como é que eles conseguem medir isso? Pelo esse espectro de luz que ela emite. Por exemplo, até a própria idade do universo, né, que tem 13,77 bilhões de anos, ele é medido pelo espectro de luz. Então, quanto mais para o vermelho ele anda, quer dizer que mais tempo já passou, por causa desse comprimento de onda. Então, a gente consegue medir a partir disso. Bom, daqui dá para a gente ver que a gente não tem só 3 cores, não é só o RGB, né, o Red, Green e Blue, vermelho, verde, azul. A gente tem várias cores aqui dentro. A gente pode falar que a gente consegue formar milhões de cores dentro desse espectro visível. Mas se a gente misturar essas três cores, a gente consegue formar qualquer uma dessas cores dentro desse espectro visível. Tá? Ultravioleta a gente não enxerga, infravermelho a gente não enxerga. Você fala assim, mas tem câmera que é infravermelha. Sim, o computador ele enxerga, porque como ele mede radiação da partícula, a gente tem sensores que conseguem medir essa radiação, tanto no infravermelho quanto no ultravioleta. Inclusive, vai ser lançado agora, no final do ano, um telescópio que vai trabalhar usando o infravermelho. Então, ele vai conseguir enxergar mais longe usando essa frequência. Para que eles vão mandar ele, né? Porque a gente já tem o Hubble lá no espaço, né? Ele está a 400 quilômetros de altura aqui na órbita da Terra, e ele consegue enxergar até 13 bilhões de quilômetros. Então, quer dizer, ele consegue quase ver o Big Bang, né? Onde que o universo começou, que ele começou a 13,77 bilhões de anos atrás. Ele consegue enxergar até 13 bilhões de anos atrás. E isso é muito engraçado, né? Porque a gente está enxergando coisa do passado. Então, quando a gente olha para o Sol está 8 minutos no passado, porque a luz, né, aqueles fótons que saíram do Sol, eles demoraram 8 minutos para chegar no nosso olho. Então, o Sol que a gente está vendo agora é um Sol de 8 minutos atrás. Isso porque o Sol está pertíssimo da gente, né? Ele está a 120 milhões de quilômetros. Agora vamos pegar a Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima, né? O Sol mais próximo da gente. Ele está a 4 anos-luz de distância. Quer dizer, a gente está vendo ela há 4 anos atrás. Então, se ela explodir agora, nós vamos demorar 4 anos para poder ver essa explosão. Por isso que a gente consegue olhar com um telescópio igual o Hubble e enxergar coisa de 13 bilhões de anos atrás. Então, as coisas já aconteceram, já nem existe mais, mas a luz está viajando ainda. Então, a gente consegue enxergar o passado. Isso é muito doido. E esse James Webb que vai ser lançado agora no final do ano, ele vai conseguir avançar mais quase meio bilhão de anos para frente. Então, a gente vai quase ver o Big Bang. Então, vai quase entender como é que o universo foi formado. Bom, para de viajar, né? Vamos lá. Então, vamos trabalhar só com essa parte visível de cor. Eu estava falando como é que as câmeras infravermelho conseguem enxergar, né? Que a gente faz o seguinte, ele pega esse valor da onda e aplica um algoritmo para diminuir esse comprimento de onda para uma faixa que a gente enxerga. Então, ele vai captar uma informação no infravermelho, vai diminuir, vai manipular o pixel dela,
diminuir essa onda, esse comprimento de onda para uma frequência que a gente enxerga, né? Para o comprimento de onda que a gente enxerga. Então, por isso que é possível ver coisas em infravermelhos. Deixa eu ver se eu pego uma imagem Near Infrared. Deixa eu ver se eu acho uma imagem de infravermelho próximo. Que vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou falando. Criar a imagem. Vou pegar um NDVI. Então, aqui a gente tem um NDVI. O NDVI não é o infrared, tá? Não é o infravermelho que eu queria mostrar para vocês. Nós vamos pegar essa imagem de uma lavoura aqui, ó. A gente tem cores verdes e vermelhas. Na verdade, essa imagem ela é formada tanto pelo RGB quanto por uma foto tirada em infravermelho próximo. Então, é um espectro de luz que a gente não enxerga. Então, a gente aplica um algoritmo que junta esse RGB com esse infravermelho próximo. Então, tem informação aqui nessa imagem que o nosso olho não enxerga. O infravermelho próximo, ele traz para a gente qual que é o nível de hidratação da planta. Então, quanto mais água tiver nessa planta, na verdade, não é quanto mais água tem. Assim, ele consegue ver a quantidade de água que tem nessa planta. Então, quando a gente aplica esse algoritmo para transformar ele em NDVI, o que eu estou fazendo é trazer essa informação para dentro do aspecto visível, de maneira que, quanto menor esse valor que mede a água da planta, mais próximo do vermelho ele vai ficar. E quanto maior a quantidade de água na planta, mais próximo do verde ela vai ficar. Então, a gente vai ter uma informação aqui nessa imagem saindo do vermelho, passando pelo amarelo e indo em direção ao verde. Então, onde está verde, significa que tem mais água dentro de planta. Então, a gente pode dizer que a planta ela é mais saudável. E essa informação, ela veio do infravermelho, que a gente não enxerga. Então, tem um monte de informação que está aí disponível, né? Bate nas coisas e volta no nosso olho, só que o nosso olho perde, ele não enxerga. Então, tem a temperatura, a gente não consegue ver a temperatura, mas ela está ali. Essa informação é luz, então ela vem no nosso olho, a gente não consegue entender. E várias outras. Eu tenho um amigo que é pesquisador lá na Universidade da Califórnia, e ele está fazendo o seguinte, ele conseguiu separar três canais, três frequências dentro desse espectro do infravermelho, que combinados, ele identifica um besorrinho na planta da soja. Então, é tipo assim, ó, na hora que você olha para a imagem da soja, você não vai ver a soja, você vai ver só o besorro. Então, ele está usando isso para saber o nível de infecção por praga nas lavouras. É um estudo fantástico, né? Mas usando um espectro de luz que a gente não enxerga. Então, vamos voltar para a realidade do nosso sistema de cores. Então, a gente vai usar o RGB, né? O R de red, vermelho, G de green, verde, e o B de azul, blue. Então, a combinação de todas elas gera o que a gente enxerga. Então, o objeto ele emite uma radiação na faixa visível, né? E ela é definida pela soma de um ou mais canais. Então, quando a gente forma cores somando, a gente chama de aditivo. E a gente consegue fazer cor também subtraindo. Então, por exemplo, eu posso pegar 3 canais de cores e subtrair um. Então, eu vou gerar uma cor nova a partir da subtração. Então, o nosso olho, né, o olho humano, ele trabalha com o processo aditivo. Então, ele combina as cores, né, essas radiações que chegam no olho, nessas faixas de verde, vermelho e azul, cada um com uma proporção que a gente mistura e vira uma outra cor que a gente enxerga. Essas 3 cores, a gente vai determinar elas de cores primárias da luz, tá? Porque a partir dela a gente consegue fazer as secundárias e as terciárias. Aqui eu coloquei só a nível de curiosidade o comprimento da onda de cada um desses canais. Então, o azul 435,8, o verde 546,1 e o vermelho 700. Não precisa decorar isso, é só curiosidade, tá? Quem determinou isso foi um comitê internacional, né? Então, eles definiram porque são medidas muito pequenas. Então, pode ter um pequeno erro para trás ou para frente aqui. Então, eles resolveram que
O aceitável seria esses valores. Então, vamos lá. Se a gente combina essas cores primárias, 2 a 2, a gente teria uma cor secundária. Então, as cores secundárias são o magenta, que é aquele rosinha, o ciano, que é mais azulado, e o amarelo, que é mais parecido com o verde. Então, quer dizer, a gente teria uma derivação do RGB usando magenta, ciano e amarelo. Então, por esse motivo, essas três cores, a gente chama elas de cores secundárias, tá? E, como eu estou somando cores, então elas são cores aditivas. A cor branca, então, ela é gerada pela combinação balanceada da radiação nas faixas, né, nas três faixas, nos três canais. E ela é uma combinação de qualquer cor secundária com a sua oposta. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Define-se como cor oposta a uma dada cor secundária com uma cor primária que não entra na sua composição. Então, se eu pegar aqui o azul e o verde, qual que é a cor oposta do ciano? O vermelho, que é a cor que não entrou aqui no ciano. Então, vamos voltar lá. Se eu pegar, então, essa cor oposta, eu consigo gerar uma cor branca. Tá? O objeto que não emite radiação própria, por outro lado, é definido pelos seus pigmentos. Então, o objeto não emite radiação, ele reflete. Então, conforme esses pigmentos, né, na natureza dessa superfície, a gente pode ter ou a soma de cores ou a subtração de cores. Então, devido à natureza do olho humano, o processo de formação de cores pode ser entendido como a absorção ou a reflexão. Então, dependendo do pigmento que compõe a superfície, ele vai ou absorver a luz ou ele vai refletir a luz. Tá? Aqui, também não vou entrar muito no detalhe, mas vou pegar só um exemplo aqui do magenta. Se eu pegar o branco menos o verde, eu tenho magenta, ou o vermelho mais o azul. Então, é só para fortalecer aquele conceito de que a cor branca ela é formada pela cor oposta, né, que é a cor que não foi usada para formar a cor secundária. Então, o vermelho e o azul participaram da formação do magenta, significa que o verde é a cor oposta, então se eu pegar um branco menos o verde, eu chego nesse vermelho mais azul. A mesma coisa acontece com todas as cores, e a gente aplicar a matemática que a gente vai ver que se eu somar todas as cores, é a mesma coisa de eu pegar o branco e subtrair todas as cores primárias. Fazendo isso, eu vou ter o preto. Deixa eu ver se aqui é interessante. Eu vou deixar esse slide para vocês lerem depois, com calma. Então, eu vou passar por isso aqui. Aqui eu tenho só um exemplo de que seriam as cores aditivas, né, que eu estou somando. E aqui as cores subtrativas, que eu estou subtraindo uma cor da outra. Tá vendo que tem diferença, né? Então, aqui eu uso as cores primárias, aqui eu uso as cores secundárias. Verde, amarelo, vermelho, magenta, azul, ciano. E eu acho que, beleza, de cores acho que é isso. Então, cada pixel é formado por esses três canais, né, o R, G e o B. E o que a gente vai fazer durante o nosso curso, né, que a gente vai realmente programar. A gente vai fazer um aplicativo no C#, né, usando filtros e efeitos. Então, eu vou falar para vocês o que é um filtro e o que é um efeito na imagem, e a gente vai trabalhar com esses algoritmos. Então, o primeiro deles, a gente vai fazer o espelhamento. Depois, a gente vai fazer uma escala de cinza, não sei porque que eu pus nessa ordem. E quantização, histograma, brilho, contraste, negativo. A gente vai equalizar um histograma. Vamos fazer zoom da imagem e vamos fazer uma rotação da imagem. Bom, é isso, senhores. Ficou alguma dúvida, algum questionamento sobre como vai ser o nosso curso ou sobre o conteúdo que eu passei hoje? Vou parar a gravação para não